Boa tarde, gente. Vitor Medeiros, presidente da Comissão de Direitos Sociais, falando. Hoje, com alegria, vamos receber 2 convidados para abordar o tema moradia, né? E está aqui ao meu lado, membro da comissão, Dr. Gustavo Toledo, né? Que além de membro, também é corretor de imóveis, né? E é corretor e avaliador, né? E especialista também em direito imobiliário. E nosso convidado de honra, né, Felipe Tenório, que tem uma vasta experiência como corretor de imóveis, né, um dos sócio da Capital Imob, né, uma das mais conceituadas imobiliárias do nosso estado, com filial em Brasília e em Cascavel. Também é conselheiro de ética do Cresce, né, onde além de fiscalizar tem o poder de julgar corretores de imóveis que praticam irregularidades na profissão, né. Feita a apresentação, eu só venho dizer a importância do tema moradia, sobretudo no aspecto de crescimento imobiliário habitacional, e a gente traz essa abordagem, né, sobretudo na capital de Maceió e no estado de Alagoas, né, que tem esse destaque em cenário nacional como um dos metros quadrados mais caros do Nordeste, né? Então, eu passo a palavra para o nosso convidado Felipe Tenório, né, dando as boas-vindas e recebendo ele aqui com muita alegria na nossa casa do advogado, a nossa OAB Seccional Alagoas. Boa tarde, doutor Felipe. Boa tarde, Vitor. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde, doutor Gustavo. Obrigado pelo convite. Então, você já me apresentou. Estou aqui, é muito prazer, muito honrado estar aqui nessa casa, podendo participar desse podcast aí, desse momento aí tão importante e que sirva de esclarecimento aí para a sociedade alagoana. Muito obrigado. Doutor Gustavo, suas considerações iniciais aqui para a gente, você que é o nosso coordenador, né, do núcleo de moradia, de habitação na nossa comissão, um advogado muito dedicado, debruçado no tema, na temática, atuante, né? Não é só teoria, tem uma prática também aí no dia a dia da corretagem e da advocacia imobiliária. Suas considerações, meu amigo. Doutor Vitor, muito obrigado, meu presidente. É uma honra para mim fazer parte de uma comissão onde a gente tem uma abrangência enorme, não só na questão moradia, mas também na questão educação, segurança, e todos esses temas são muito importantes para toda a sociedade. Na questão moradia, lógico, que apesar de ser um preceito legal da Constituição, que a gente prevê no artigo 6º, é importante porque hoje, principalmente Maceió, Alagoas, vive um momento ímpar, um crescimento imobiliário muito grande e a valorização dos imóveis diante desse mercado. Mas também tem muita problemática por trás, principalmente quando a gente fala na questão da regularização dos imóveis, os imóveis usados, os imóveis já construídos há algum tempo. E é esse tema que a gente vai debater aqui. E a vinda do Felipe só vai engrandecer a esse nosso podcast, principalmente para que toda a sociedade entenda um pouco tanto da sistemática da questão imobiliária, como também de toda essa valorização, desse investimento que é feito, que eu digo que é um investimento de uma vida toda que as pessoas fazem. Então, uma grande satisfação aqui na OAB a gente receber você, Felipe. Fique à vontade e vamos aqui começar o nosso bate-papo, né? Obrigado. Vamos lá, gente. A gente, de forma descontraída, mas a gente tem algumas perguntas de necessidade de todos, como até o Felipe falou aqui no início, de passar para a sociedade, esclarecer a sociedade determinadas questões relacionadas à moradia, né, e ao mercado imobiliário. Veja só, Felipe, o Gustavo, quais os principais fatores observados onde os imóveis apresentam aumento significativo do metro quadrado, né, em Maceió, como eu falei no início, sendo a capital com o metro quadrado mais caro do Nordeste, né? Quais os principais fatores, Felipe? Então, eu atribuo aos principais fatores o crescimento turístico na nossa cidade, as nossas praias, belíssimas praias, o fator segurança que nós temos na nossa cidade, não é?
com relação do ano passado para esse ano, a nossa cidade aumentou, inclusive, o número de transatlânticos ancorando aqui na nossa cidade, no nosso porto. Então, cada transatlântico desse, você tem ideia, traz em média de 2, 3, 5 mil turistas pisando no nosso solo, onde isso aí gera renda, esse dinheiro fica aqui dentro, né? Então, com isso daí, aumenta o nosso crescimento, a procura por imóveis aqui na nossa cidade. Né? Aquela região da Rota Ecológica dos Milagres, ela hoje pode dizer que está sólida, não é? Com a construção para o ano, acredito que seja a entrega, e assim nós estamos esperando, do novo aeroporto daqui da nossa cidade, do nosso estado, em Maragogi. Então, o crescimento, aquela região vem contribuindo muito para o crescimento imobiliário. O metro quadrado vem se solidificando, só vem crescendo. Não é? A gente não vê baixa de metro quadrado, a gente só vê alta de metro quadrado. E, assustadoramente, aumenta e a procura aumenta junto com isso. Então, o que é que contribui? Nós temos ali naquela região ali de Milagres a segunda maior barreira de corais do mundo. Nós perdemos só para a Austrália. Nós temos ali também, Dr. Vitor e Dr. Gustavo, naquela região, nós somos carimbados ali, contemplados com o selo azul internacional de preservação, né, ambiental. Então, a procura é muito grande. Né? Os condomínios hoje que estão se instalando, que estão em obra e que terminaram obras, a sua grande maioria tem vida própria. Então, você compra um imóvel em um condomínio resort daquele, você tem lá dentro, você tem mini market, você tem gerador full, você tem sistema de reaproveitamento de águas, tanto das chuvas como até do ar-condicionado tem sistema de reaproveitamento, vai tudo para um reservatório, onde essa água é aproveitada para lavar as áreas comuns do empreendimento, né? Água à planta, água... Então, quer dizer, você não precisa sair de dentro do seu condomínio para poder fazer praticamente nada, a não ser desfrutar daquelas belas praias que a gente tem na frente, né? Com a consciência tranquila, né, Felipe, como você falou, da questão do impacto ambiental, né? Porque quando a gente tem um resort que ele tem essa vida própria, capacitando e renovando a sua água, limpando novamente ela, né, podendo ser reutilizada para aguar as plantas ou para lavar a parte mais comuns. Então, essa questão de preservação ambiental também é um dos grandes fatores que levam as pessoas a investirem nesse. Exatamente, né? Esses empreendimentos eles são dotados de estação de tratamento de esgoto, de água. Então, toda uma preocupação, ele segue rigorosamente o plano diretor da cidade. Então, e aquela região está sendo toda saneada, né? Então, isso daí realmente leva àquela questão de que você está comprando um imóvel seguro, onde só se valoriza, né? Salvo que é importante falar também que uma grande maioria dos seus compradores estão fora daqui. Eles compram até sem olhar, né? Maceió, a nossa capital, é indiscutível, né? Nós estamos aí em obra, o maior Cristo Redentor, maior do que o Rio de Janeiro, vai ser feito na cidade do Pilar. Isso vai um marco aqui para a nossa região. Sim. Não é? Como se não bastasse o doutor Gustavo, o doutor Vitor, a cadeira de praia gigante, e agora está começando a obra aí da roda gigante, a maior do que a de Balneário. Então, é importante. Com isso aí, o crescimento é notório, né? É o chamado... a cidade colocada como, de fato, uma mercadoria, né? E isso não é em termos pejorativos, mas em termos técnicos, né, Felipe? No sentido de que o marketing daquela cidade, através do gestor que é feito, o marketing, toma grandes proporções, inclusive mundialmente, né? Para que Maceió tenha esse destaque. Agora, eu tenho uma questão... com o doutor Gustavo a perguntar, porque o Felipe tocou que a procura sempre é muito grande. E eu gostaria de saber, doutor Gustavo, nos casos, de modo geral, no estado de Alagoas, nos casos de documentação irregular, né?
como tem sido a atuação, né, do corretor, a abordagem com o corretor, a abordagem com o advogado do direito imobiliário, né? Como é que... Com essa sua pergunta, doutor Vitor, porque a gente sabe que a premissa da descoberta, muitas vezes, de um imóvel que encontra-se irregular, vem do corretor de imóveis. Ele é o primeiro a fazer uma pesquisa junto com o proprietário, quando está à venda de um imóvel já usado, de que existe algum defeito, vamos dizer assim, na questão documental. E quando a gente vê hoje, além dos fatores que o Felipe narrou bem, que a questão tanto do turista como a infraestrutura que está sendo feita em Maceió e em toda Alagoas, a gente vê um caso concreto que é essa questão que envolve a Braskem hoje, que é a evacuação de alguns bairros aqui em Maceió. E se a gente colocar isso em números, mais ou menos, a gente está falando de 55 mil pessoas buscando hoje imóveis dentro de Maceió. Perfeito. Que eram dos bairros do Pinheiro, do Mutange, parte do Bebedouro. E isso faz com que a procura seja maior do que a demanda. Lógico que com isso também a gente vai ter um aumento da valorização do imóvel. E quando a gente depara isso com a questão da regularização, da documentação desses imóveis, a gente sabe que em média de que 70% dos imóveis hoje encontram-se irregulares, não só em Alagoas como todo o Brasil. Mas essas irregularidades, elas não são, às vezes, muito sérias, difíceis de serem tratadas. Vai, às vezes, de uma reforma que foi feita, uma ampliação no próprio imóvel, com algum imóvel que foi motivo de uma certa invasão em um imóvel de terceiro, e o cara construiu a casa e não está sabendo como regularizar. Com isso, nossa justiça hoje tem tomado um direcionamento bem maior. Os institutos extrajudiciais, eles estão contemplando diversas formas de regularização, seja na adjudicação, seja na uso capião, seja na própria regularização dessa questão de uma verbação, e que, como eu disse, o corretor de imóveis ele participa praticamente de toda essa transformação, e que fica fácil e rápido de resolver. Às vezes as pessoas deixam um pouco um inventário também, que hoje pode ser feito extrajudicial, direto no cartório, e isso ajuda bastante. Mas é preciso que as pessoas conheçam um pouco isso, até mesmo para que dê velocidade ao negócio como um todo, né? Como eu disse, isso ajuda a valorizar o metro quadrado, mas é preciso para velocidade, para que a demanda atenda, que esses imóveis estejam regularizados. Joia, bacana. Felipe Tenório, você aí está no ramo há aproximadamente 35 anos, né? A gente conversando ali fora, e eu lhe pergunto, em que ponto a participação do corretor de imóveis é importante na hora de adquirir um imóvel, né? Diante dessa sua vasta experiência no mercado imobiliário, a gente queria, né, saber um pouco dessa questão. Então, a profissão corretor de imóveis é uma profissão linda, é uma profissão que eu posso dizer que nós realizamos sonhos, e um sonho não pode se tornar um pesadelo. Então, se você está à procura de um imóvel e você não procura um corretor de imóveis, você está correndo um sério risco de ser atropelado no meio do caminho. Então, qual é a função do corretor de imóveis? A nossa função é justamente unir o comprador com o vendedor, ver como está a documentação desse imóvel, saber se ela está toda ok, limpa, para poder haver uma transferência de propriedade. Então, se eu como corretor de imóveis, eu encontro um cliente querendo comprar um imóvel que seja usado ou um imóvel na planta, eu tenho por obrigação apresentar toda a documentação ao comprador. Se for imóvel usado, eu puxar uma certidão de ônus ou uma cinquentenária que seja, apresentar todas as certidões pessoais do vendedor, apresentar para o comprador,
não é? Assim como também eu apresento as certidões do comprador para o vendedor, para que tudo saia tranquilo e limpo. Sendo um imóvel de lançamento, o que é que eu faço? Eu pego o registro de incorporação do imóvel, Sim. que está sendo o que vai ser construído no caso. Então eu apresento esse registro e digo, olha, o imóvel está devidamente registrado, todo certinho, para que você lá na frente receba o seu imóvel e, se quiser, pode até financiar por um banco. Então, quando você não tem um corretor de imóveis, um consultor imobiliário capacitado, você as chances de você fazer um péssimo negócio e ter lá na frente uma surpresa ruim é muito grande. Então, nós estamos aqui justamente para poder ajudar os nossos clientes a realizar o seu sonho e que não se transforme em um pesadelo. Lembrando, Felipe, que o corretor de imóveis ele responde civil e criminalmente pelos atos de omissão também diante do negócio. Ter a participação, que eu digo que é uma cadeia, ter a participação de um advogado que entenda da questão do direito imobiliário também é importante na questão de formularização do contrato e de toda essa participação, essas certidões, tudo que o Felipe também é um dos integrantes do Conselho de Ética do CRES, e que tem a função de dar uma... Isso, eu sou membro do CEFISP, né? Que é o Conselho de Ética e Fiscalização Profissional. Com muito prazer eu recebi esse convite e eu assumo com muito orgulho. E semanalmente a gente está julgando processos justamente nesse sentido de corretores que não são corretores, são falsos corretores, né? E que ludibriam os seus clientes, né? Passando informações, documentos que não existem, várias promessas. Então, eu fico até muito triste, não só falsos corretores, como, infelizmente, como toda profissão tem o seu mal profissional, a nossa não é diferente. Tem muitos corretores de imóveis aí que fazem da sua profissão, do que você faz, um caminho errado. Então, quando ele cai na nossa frente, na frente da nossa comissão, então nós julgamos esse processo e, às vezes, a gente transforma isso em uma penalidade, uma multa e até em cassação. Perfeito. Tem uma pergunta, Felipe, eu vou fazer para os dois. Está assim, bem descontraído nossa conversa aqui, mas eu gostaria de saber, a gente vê crescimento imobiliário e a gente vê as instituições financeiras também dando uma margem de abertura de crédito, né, no mercado. E eu gostaria de saber, Felipe pode responder primeiro e passar para o Dr. Gustavo, se uma pessoa pode ter o financiamento de mais de um imóvel, a mesma pessoa, o mesmo adquirente, né, o mesmo pretendente. Sim, claro. Você pode ter quantos imóveis você puder, desde que a soma das suas prestações não ultrapasse 30% da sua renda. Você pode ter 2, 3, 4 imóveis, 5 imóveis. Então, vai ser feita uma avaliação a cada aquisição, a cada compra, a cada financiamento, e a comissão de pesquisas da Caixa Econômica ou de qualquer outro banco, ele vai fazer vai fazer esse pente fino e vai saber se a tua renda comporta, se está dentro dos 30%. Não é? Se for, no caso, Minha Casa Minha Vida, no caso, você adquirindo o imóvel através do Minha Casa Minha Vida, sendo contemplado lá com esse benefício do governo, você não poderá ter outro por Minha Casa Minha Vida, mas você pode lá na frente melhorar de vida e comprar um imóvel pelo sistema SBPE tranquilamente. Você pode melhorar de vida. Então, o que não pode é você querer ser contemplado com esse plano do governo do Minha Casa Minha Vida e já ter um imóvel no seu nome. Aí você não pode. Não é? Felipe, só mais uma pergunta, completando essa. Você falou da questão dos investimentos no litoral, a questão Milagres. Você pode ter o financiamento da casa na capital, vamos dizer assim, em Maceió, e
e também financiar um imóvel numa casa de veraneio, num imóvel tipo rural? Sim, sim, claro. Não impede. Você pode adquirir o imóvel onde você quiser. Não existe restrição. Não é? Você pode comprar um imóvel para morar e pode ter uma segunda moradia. Problema nenhum. E só para completar mais um, eu peguei o encarte aqui, doutor Vitor. Joia. Agora, de março de 2024, eu vi que só esse ano a Caixa já assinou contratos no valor de 56 milhões de reais em Alagoas para entrega de residenciais pelo Minha Casa Minha Vida, onde os maiores contemplados aqui vai ser Barra de São Miguel e Maceió. Então, a gente está vendo a Caixa Econômica, quando você falou da questão das instituições, a Caixa Econômica é vamos dizer assim, o banco que é responsável pelo sistema habitacional do governo. Sim. E estão vindo vários investimentos para a população mais carente, né? Que é o Minha Casa Minha Vida, ele abrange pessoas que têm, começa, vamos dizer, de 2 salários mínimos, um salário mínimo, e aí vão tendo vários tipos de contemplações nessa área. Bacana. Doutor Gustavo, como é que o senhor enxerga, né, essa questão, qual o principal fator que coloca Alagoas, né, pegando essa sua pergunta aí, que coloca Alagoas como um metro quadrado mais valorizado do Nordeste? Como é que o senhor enxerga? É como a gente citou aqui um pouco no início, né? Vem desde os fatores que hoje há uma procura muito grande de pessoas que foram atingidas pelos aqueles bairros que foram evacuados, como também um fator turístico, como o Felipe bem falou, que vem pessoas aí só desses navios que hoje se atracam aqui, os cruzeiros, né, navios de cruzeiro, trazem milhares de pessoas de fora que se encantam aqui com a beleza. Fora isso, a infraestrutura que a gente vê aqui, só agora vai ter mais um shopping center que está sendo construído na parte alta. Então, toda essa infraestrutura, o turismo como um todo, isso aí faz com que Maceió, não puxando a sardinha para o nosso lado, mas eu digo que o litoral mais bonito do mundo encontra-se em Alagoas. Sim, com certeza. Isso. Felipe Tenório, meu amigo, já posso dizer meu amigo, qual a perspectiva das construtoras, né, para os próximos anos em Alagoas? São altíssimas. As construtoras estão correndo atrás de terreno como o gato corre atrás de rato. Não é? Então, o mercado só vem crescendo, a cidade só vem crescendo, a cidade cada vez mais bonita, mais limpa, não é? Isso aí não devido a esse governo, de outros governos para cá. Então, o crescimento, a procura, os olhos do turista vêm fazendo com que a nossa cidade melhore. Não é? Então, isso daí traz uma certa preocupação. Então, quando o progresso chega, a violência chega junto. Sim. Não é? Então, os imóveis, os condomínios fechados, os prédios, eles se valorizam também pela questão da segurança. Não é? Então, esses imóveis soltos que a gente chama casas de bairro, não desmerecendo, mas elas são mais vulneráveis a assaltos. Não é? O ladrão está entrando em condomínio. Não é? Então, com isso daí, voltando a dizer, o progresso traz a violência. Mas o nosso governo vem tomando atitudes aí, o nível da segurança, e vem melhorando, né? É uma preocupação em todas as cidades, em todas as capitais, no mundo todo. Né? Isso daí ele tem conseguido realmente segurar, estancar, tá? E então com isso daí as construtoras elas estão enxergando que ainda tem muito o que acontecer no crescimento habitacional, crescimento da cidade. Então elas estão mais ousadas, não é? Onde tem um canto que você diga assim, ninguém vai morar ali, ela vai lá e faz um belo do empreendimento e vende tudo rápido. Né? Então, a procura, nós temos, como você bem falou no início, eu sou sócio-diretor da Capital Imob, e eu tenho filial em Brasília e uma filial lá em Cascavel, no estado do Paraná. E nessas regiões onde nós abrimos filial, não foi porque eu quis ir para lá simplesmente,
foi porque a procura de imóveis em Maceió, pelos clientes que estão nessas regiões, cresceu tanto na minha empresa que eu digo, poxa, eu vou então fazer o seguinte, eu vou abrir uma filial lá para evitar que esse cliente caia aqui de paraquedas em qualquer outra imobiliária. Sim. Então eu fui lá buscar o cliente na fonte. Então estou tentando pegar ele lá antes que ele caia aqui. Outro dia eu estava no escritório, na matriz aqui em Maceió, e eu estava conversando com o meu sócio, eu disse a ele, se alguém bater nessa porta, entrar e comprar um imóvel, tem alguma coisa errada. E seja de fora, né? Tem alguma coisa errada. Ele até se assustou. Ele disse, como assim, Felipe? Tem coisa errada? Porque ele poderia ter batido em qualquer porta. Ele caiu de paraquedas aqui. Eu quero buscar esse cara lá fora, eu quero ir lá para o sul, eu quero ir lá para o centro-oeste. E assim a gente fez, porque a procura está muito grande. As leads que nós patrocinamos, os produtos que nós patrocinamos para captar leads, ela é feita para fora. 90% das leads captadas pela Capital Imóveis são clientes de fora. Eu cheguei de Brasília ontem, atendi 3 clientes semana passada em Brasília de leads feitos aqui em Maceió. Impressionante. Então os números estão aí, mostram, na matemática é uma ciência exata. Então os números estão aí e mostram. Maceió, ela não só é vendida para maceiense, ela também é vendida para o resto do país e para fora do nosso país. E complementando aí, Felipe, a questão do mercado digital, como você está falando aí das leads, o mercado digital tem ajudado bastante a divulgar. Mudou o sistema de vender imóvel. Antigamente, 35 anos de profissão, eu tenho propriedade para te falar. Antigamente, imobiliária só tinha valor, só vendia se ela tivesse na vitrine como uma boutique. Você tinha que estar lá na frente mostrando o seu imóvel, a sua maquete, a sua foto, a foto do prédio que você está vendendo. Nós estamos instalados hoje no 4º andar de um edifício. Eu não estou na vitrine, eu não estou na calçada. Então, o teu cliente, para você captar, está na palma da tua mão, está no celular. É tecnologia, usar tecnologia. Não é? Em Brasília, eu estou também dentro de um prédio comercial. Estou saindo agora, migrando para uma casa, mas a casa ela fica dentro, não fica na beira da pista. Né? Então, Paraná, a mesma coisa. Então, mudou a forma de divulgar imóvel. Não se divulga imóvel mais na beira da calçada. É bom, mas questão de segurança é melhor você estar dentro de um prédio comercial. Aí vai da capacidade de cada um. Aí vem a geração de emprego. Para eu estar dentro de um prédio comercial, eu posso vender imóvel aqui dentro dessa sala. Só basta eu saber divulgar. Aí eu vou precisar de um bom gestor de tráfego, eu vou precisar de uma boa agência de marketing para poder fazer que o meu nome, que o meu imóvel saia daqui dentro e vá para o mundo. Então, nós temos contratado da Capital uma agência de marketing que fica lá em Brasília, nós temos contratado um gestor de tráfego que fica aqui em Maceió, e nós temos contratado também um aplicativo, uma plataforma, que é o nosso CRM, né? Onde ali dentro circula todas as nossas informações. As leads chegam, vão lá dentro ele entra num sistema de um carrossel e ele cai para cada corretor da minha empresa por vez. E eu ali programo o tempo que eu quero para você dar a resposta ao meu cliente, à minha lead. Se você passar 30 minutos, o sistema vai reconhecer que você não deu retorno, ele vai passar por da vez. Então, usar a inteligência para poder vender imóvel mudou a forma de vender. Logicamente que o tete-a-tete, logicamente que o network, você conhecer pessoas e a visita funcionam, vão continuar funcionando sempre. Mas se você usar só desse artifício, dessa ferramenta para poder ter sucesso e ganhar dinheiro, você vai ficar para trás, que a gente costuma dizer, vai comer poeira e cuspir tijolo. Muito bom. Doutor Gustavo, uma pergunta voltada para a atuação imobiliária
e os desafios do jovem advogado que almeja muitas vezes em atuar nesse ramo, né? Qual a dica, qual o conselho, né, que você traz aqui para a gente? Doutor Vitor, como eu falei agora há pouco, a questão do direito extrajudicial, né? Isso está favorecendo muito, principalmente os novos advogados. Como eu disse que Alagoas, ela praticamente tem 70% dos imóveis que estão irregulares, seja de cada uma das coisas que eu citei, uso capião, ou uma adjudicação, ou um inventário, ou qualquer outra forma. O direito, a busca extrajudicial, ela é rápida, é mais barata, mais fácil de se lidar. Então, aquele advogado novo que está querendo iniciar na questão imobiliária, do direito imobiliário, ele tem um campo enorme para isso. Sem falar que a gente tem aí, como eu disse, tanto o inventário como a questão de uma separação de um casal, envolve tudo isso aí, tudo fica mais rápido, mais prático, mais fácil de se lidar. Então, aquele corretor que quer começar já tem um mercado que eu digo que é bem abrangente. É o mercado imobiliário, o direito imobiliário. Legal. E eu pergunto também a mesma pergunta, né? A gente tem um jovem advogado aqui ao lado do Dr. Gustavo, mas agradeço pelo jovem. Mas eu também estendo essa pergunta ao conselho, né? Diante da sua experiência, Felipe, de 35 anos de atuação, né? Qual os caminhos e os desafios que você enxerga para o corretor de imóveis, né, que chega agora ao mercado, né, o conselho em relação até às questões éticas que ele deve observar nessa caminhada, né? Isso. Ética vem de berço. Ética não se estuda para ser ético. Você, independente do que você faça, sua classe social, ser um carroceiro ou ser um grande empresário, você pode ter ética. Quanto à nossa profissão, a gente tem que surfar na onda da transparência. Então, nada que começa certo, ele vai terminar, que começa errado, ele vai terminar certo. Então, quando a gente começa a tratar de uma negociação e você já começa pela documentação, você já deixa o cliente mais tranquilo. Então, antes de qualquer coisa, é você apresentar a documentação do imóvel para poder você fazer depois um trabalho tranquilo. Então, o cliente vai prestar mais atenção na apresentação do que você está fazendo, do produto que você está fazendo, né? Então, a ética, ela é fundamental, ela é a base de tudo na vida. Então, voltando a falar, na minha empresa, a gente preza muito isso, a ética, a transparência. Eu tenho vários amigos na profissão, muitos amigos, todos muito éticos no que fazem. A comissão de coordenação e fiscalização do Cresce, ela trabalha em cima de uma ética. O nosso presidente, Sérgio Cabral, muito ético, então não poderia ser diferente, né? Os seus companheiros do Cresce, eles também nadaram em cima dessa coisa, tudo para a gente baseado, ele é fundamentado em cima disso, né? A gente recebe até muitas propostas, né, de clientes. Vamos deixar essa documentação para fazer depois, eu não vou. Olha, é o seguinte, se você não quer fazer agora, é uma questão sua, mas eu estou te orientando, só é dono quem registra. Então, você compra o seu imóvel, eu vou te indicar um despachante
onde ele vai te acompanhar ao cartório, ele vai na prefeitura para você, você vai levar a sua escritura, você vai pagar o seu ITBI, né? Aqui estão todas as certidões, declaração de quitação de condomínio, você está com todos os documentos para poder escriturar e registrar o seu imóvel. Se você não quer registrar agora, então eu peço que você assine aqui um documento dizendo que não vai registrar agora. Mas aí o meu compromisso com você, ele praticamente termina agora. Mas aí também, Felipe, é onde entra a questão do advogado, daquele que é especialista no direito imobiliário, na questão do contrato, para que isso aí não fique problemas nem para o comprador, nem para o vendedor também, né? O corretor, ele tem essa importância de buscar essa documentação de tudo, mas um contrato bem elaborado faz com que os direitos e deveres sejam mantidos tanto de uma parte como da outra. Isso, concordo plenamente. Contrato bem elaborado, a gente já trabalha, não é, com tranquilidade, né? Sempre trabalhou com tranquilidade. Então, está certíssimo, doutor Gustavo, isso aí. Pois é, gente. Chegando aos finais do nosso bate-papo hoje aqui com o Felipe Tenório, corretor de vasta experiência, doutor Gustavo, né, coordenador aqui do Núcleo de Direito de Moradia, aqui na Comissão de Estudos Sociais, Direitos e Estudos Sociais, né? Hoje a gente abordou a questão mais prática, né, a moradia, sob a ótica do crescimento imobiliário no estado de Alagoas, né? E é de fundamental importância essa temática, porque moradia, tem um professor meu que fala, moradia é um status, né? Quando você aborda alguém, doutor Gustavo, duas perguntas primordiais: você trabalha com o quê ou você mora onde? Se você está em outra cidade, é a primeira pergunta. Você é de onde? Você mora onde? É uma necessidade básica do ser humano. Né? Você ter a sua habitação, ali a sua proteção, ali você protege a si e a sua própria família. Né? E não é só demonstrar, aqui na fala do Felipe, do Gustavo, o crescimento imobiliário, as oportunidades, os olhares de bons frutos, mas também a gente trazer o desenvolvimento que se dá à cidade, né? Em relação à geração de emprego, em relação à necessidade de investimento em saneamento básico, em lazer, né? Em hospitais, né, doutor Gustavo? A gente acaba abarcando direito à moradia e suas nuances, acaba abarcando todas as outras questões, transporte, né? Então, a gente achou por bem inaugurar esse podcast hoje, com a presença, mais uma vez, agradecendo. Eu vou passar as palavras de finais, né, para o Felipe Tenório, e também para o doutor Gustavo Toledo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, doutor Gustavo, doutor Vitor. Prazer imenso estar aqui, batendo esse papo aí descontraído, trazendo alguns esclarecimentos. Espero ter contribuído muito para que esse podcast acontecesse, né? Está acontecendo. Então, eu quero finalizar dizendo o seguinte, que ao comprar um imóvel, não deixe de consultar e de procurar um corretor de imóveis. Então, quero comprar um imóvel ou quero vender um imóvel, o corretor de imóveis, ele é a pessoa qualificada para poder ajudar você a realizar esse sonho, né? Então, quando você encontrar um corretor de imóveis, você aconselho a consultar o Cresce, saber se esse corretor realmente está devidamente cadastrado e habilitado para poder fazer esse trabalho, para que você não tenha dissabores lá na frente, surpresas ruins, né? Se acaso acontecer alguma coisa. Então, procure o Cresce, o nosso conselho,
que nós estamos lá para tirar todas as dúvidas, esclarecimentos, se essa pessoa realmente é habilitada para o que você quer fazer. Muito obrigado, Felipe. Felipe, só pegando um adendo, agradecendo também a sua presença aqui, que muito engrandeceu nosso bate-papo aqui nesse podcast, que apesar de um tempo bem reduzido, resumido, a gente consegue fazer uma explanação como você nos ajudou a fazer. Então, para nós, aqui da OAB, é uma grande satisfação ter recebido você aqui na nossa casa. Que também Obrigado. Sinta-se em casa. E a casa do meu filho também, ele é advogado também. Como é o Jovem nome dele? advogado Caio Brandão. Joia. Então, assim, aqui nós estamos muito agradecidos com a sua presença, que se Deus quiser nós teremos mais encontros como esse. Opa, se Deus quiser. Então é isso. Mais alguma palavra, doutor Gustavo? Não, só isso. Então é isso, pessoal. A gente agradece e em breve estará no ar esse bate-papo descontraído para que todos possam tirar as suas dúvidas e fazer seus apontamentos. E estamos à disposição da advocacia, dos estudantes e da sociedade alagoana acerca, né, do direito à moradia, contemplando o crescimento imobiliário no estado de Alagoas. Muito obrigado.